Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, por autor que quis manter-se no anonimato. Editora Paulus. Primeira edição, 8ª reimpressão. Quinta lâmina. Quinto arcano maior, o Papa. Abre aspas. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Abre aspas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fecha aspas. João, capítulo 14, versículo 6. Abre aspas. Doravante ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas, estigmas de Jesus. Fecha aspas. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Caro amigo desconhecido, a lâmina ou Papa nos coloca na presença do ato da bênção. É da maior importância tê-la sob os olhos quando nos damos a interpretação tanto da contextura da lâmina toda, como de cada um de seus elementos em particular. Por isso, nunca devemos perder de vista que, seja qual for a interpretação que dermos do Papa, dos acólitos ajoelhados diante dele e das duas colunas atrás dele, e seja qual for o simbolismo que vejamos na tiara e nas 3 cruzes que ele segura, trata-se, em primeiro lugar, da bênção e dos problemas que ela comporta. Que é a bênção? Qual é a sua fonte e qual o seu efeito? Quem tem autoridade para dá-la? Que papel tem ela na vida espiritual da humanidade? A bênção é mais do que simples voto formulado por outro. É também mais do que a marca mágica do pensamento e da vontade pessoais impressa em alguém. Ela é a colocação em ação do poder divino, que transcende o pensamento e a vontade individuais daquele que abençoa e daquele que é abençoado. Em outras palavras, ela é o ato essencialmente sacerdotal. A Cabala compara o papel da oração e da bênção a duplo movimento, ascendente e descendente, semelhante à circulação do sangue. As preces da humanidade sobem a Deus e, depois de serem divinamente oxidadas, transformam-se em bênçãos que descem do alto para baixo. Por isso, um dos acólitos da lâmina está com a mão esquerda para cima e o outro com a mão direita para baixo. As 2 colunas azuis atrás do Papa simbolizam, em primeiro lugar, essa dupla corrente, ascendente e descendente, das orações e das bênçãos. Ao mesmo tempo, o Papa mantém elevadas as 3 cruzes do lado da coluna da prece e do acólito em oração, enquanto do lado da coluna da bênção e do acólito que recebe ou inspira a bênção, a sua mão direita está levantada no gesto de bênção. Os 2 lados da cabala, o direito e o esquerdo,
e as duas colunas da árvore sefirótica, a coluna da misericórdia e a do rigor, como as duas colunas do templo de Salomão, Jaquim e Boaz, correspondem perfeitamente às colunas da oração e da bênção da lâmina. Porque o rigor estimula a prece e a misericórdia abençoa. O sangue azul venoso de Boaz sobe, e o sangue vermelho arterial oxidado de Jacã desce. O sangue vermelho traz a bênção vivificante do oxigênio. O sangue azul livra o organismo do rigor do ácido carbônico. O mesmo sucede na vida espiritual. A asfixia espiritual ameaça aquele que não pratica a oração de modo algum. Aquele que a pratica de algum modo recebe, de uma ou outra forma, a bênção vivificante. As duas colunas têm, pois, uma significação essencialmente prática e espiritualmente tão prática como a da respiração para a vida do organismo. Ora, o primeiro ensinamento prático, porque os arcanos maiores do tarô são exercícios espirituais, do quinto arcano se refere à respiração espiritual. Existem duas espécies de respiração: a horizontal, entre o exterior e o interior, e a vertical, entre o em cima e o embaixo. O aguilhão da morte, ou a crise essencial da agonia suprema, é a passagem brusca da respiração horizontal para a respiração vertical. Aquele, contudo, que, durante sua vida, aprendeu a respiração vertical, está libertado do aguilhão da morte. Nele, a passagem de uma forma de respiração para outra não será da natureza de um ângulo reto, mas da de um setor de círculo. A transição não será brusca, mas gradual e curvilínea, em vez de ter a forma de linha quebrada. Ora, a essência da respiração vertical é a alternância da prece com a bênção ou a graça. Esses dois elementos da respiração vertical se manifestam em todos os domínios da vida interior: na razão, no coração e na vontade. Assim, um problema da razão, não devido à curiosidade ou à compilação intelectual, mas à sede da verdade, é, no fundo, uma oração. E a iluminação que pode segui-lo é a bênção ou a graça correspondente. No fundo, também o verdadeiro sofrimento é sempre uma oração, e a consolação, a paz e a alegria que podem vir depois dele são efeitos da bênção ou da graça correspondente a ele. O verdadeiro esforço da vontade, isto é, o esforço 100%, o verdadeiro trabalho, é também uma oração. Quando o trabalho é intelectual, é a oração: santificado seja o teu nome. Quando se trata de trabalho criativo, a oração é: venha a nós o teu reino. Quando o trabalho visa suprir as necessidades materiais da vida, a oração é: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Todas essas formas de prece na linguagem do trabalho têm suas bênçãos ou suas graças correspondentes.
A lei da correspondência entre a coluna da oração, ou dos sofrimentos e dos esforços, e a da bênção, ou da iluminação, da consolação dos frutos, está nas bem-aventuranças do sermão do Mestre na montanha. As 9, porque são 9, não 8, bem-aventuranças podem ser entendidas como fórmula da respiração vertical. Elas nos ensinam. Essa respiração é o estado de alma que o apóstolo Paulo designa como liberdade em Deus, que é a nova maneira de respirar o sopro divino, que é liberdade. Abre aspas. O Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O correspondente espiritual da respiração horizontal é a alternância da extroversão e da introversão, ou a atenção à vida exterior objetiva e à vida interior subjetiva. A lei da respiração horizontal é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o equilíbrio dessas duas direções da atenção. Quanto à respiração vertical, a sua lei é: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Nisso está a relação entre a oração e a bênção ou a graça. Na respiração horizontal existem 3 planos, como existem 3 estádios na respiração vertical. Os 3 planos na respiração horizontal são o amor da natureza, o amor do próximo, o amor dos seres espirituais e hierárquicos, anjos, arcanjos, etc. Os 3 estádios da respiração vertical são a purificação pelo sopro divino, a iluminação pela luz divina, a união mística no fogo divino. Eis porque o Papa segura levantada a tríplice cruz, formada por 3 traves transversais que dividem a linha vertical em 3 partes. É a cruz da ressurreição espiritual completa e perfeita, horizontal e vertical. É a cruz do tríplice amor ao próximo, próximo inferior, natureza, próximo igual, homem, e próximo superior, ser hierárquico. E do tríplice amor a Deus, sopro ou fé, luz ou esperança, e fogo ou amor. Ela é o cetro da autoridade do Papa, da lâmina como o globo, formado pelas 2 taças e encimado pela cruz. É o cetro do imperador. Assim como o imperador, o guarda do trono de Davi, representa o humano em relação ao céu, isto é, a imagem e a semelhança divina no homem, do mesmo modo o Papa, o guarda da porta das colunas da bênção e da oração, representa o divino transcendente em relação à humanidade. Os 2 postos, o do imperador e o do Papa, são 2 realidades espirituais, e são tão reais como o são a cabeça e o coração na vida do indivíduo. O coração é o centro da respiração e da circulação do sangue. A cabeça é o centro do sistema nervoso e a sede do pensamento.
E como nenhum parlamento fará as vezes da realidade espiritual do posto do imperador, não podendo o trono do Davi ser substituído por uma coletividade, do mesmo modo, nenhum concílio ecumênico fará as vezes da realidade espiritual do posto do Papa, ou do trono de Melquisedeque, rei da plenitude, Salém. Seja disparado ou não o tiro de canhão, predito pelos círculos esotéricos do Ocidente, continue invisível o trono sacerdotal ou seja levado para as catacumbas, ele, apesar dos profetas de sua destruição, permanecerá firme e sempre presente na história futura da humanidade. Porque a história, como aliás a vida do indivíduo, é ritmada pelo dia e pela noite. Ela tem um aspecto diurno e um aspecto noturno. O primeiro é exotérico, o outro esotérico. O silêncio e a escuridão da noite e tudo o que é inconsciente ou supraconsciente no ser humano pertence ao domínio da noite. Estão sempre carregados de acontecimento em preparação. E o lado mágico da história do dia, o lado dos fatos e das obras mágicos agindo atrás da fachada da história. Foi assim que quando o Evangelho foi pregado à luz do dia nos países do Mediterrâneo, seus raios noturnos efetuaram uma transformação profunda no budismo. Nele, o ideal da libertação individual mediante a entrada no estado de nirvana cedeu lugar ao ideal da renúncia ao nirvana para a obra da misericórdia em favor da humanidade sofredora. O ideal do Mahayana, do grande veículo, teve então sua aurora resplandecente no céu dos valores morais da Ásia. Abre aspas. O dia transmite a outro dia a palavra. A noite indica a outra noite a ciência. Fecha aspas. Salmo 19 da Bíblia Hebraica, 18 da Vulgata. Eis a fórmula do duplo ensinamento, pela palavra do dia e pela ciência da noite, da dupla tradição, pelo ensinamento verbal e pela inspiração direta, da dupla magia, pela palavra pronunciada e pela irradiação silenciosa, enfim, da dupla história, da história visível diurna e da história invisível noturna. Ora, os postos do imperador e do papa são realidades aquém e além da soleira que separa o dia da noite. E o papa da quinta lâmina é o guarda dessa soleira. Ele está sentado entre duas colunas, a do dia ou da oração e da noite ou da bênção. O imperador da quarta lâmina é o senhor do dia e o guarda do sangue ou da quinta essência da realidade noturna do dia. O papa é o guarda da respiração ou da realidade da relação entre o dia e a noite. Ele guarda o equilíbrio entre o dia e a noite, entre o esforço humano e a graça divina. O seu posto se funda em fatos cósmicos primordiais. Abre aspas. Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Fecha aspas. Gênesis
capítulo 1, versículo 5. Diz o primeiro livro de Moisés. E o ato que separou o inteligível do mistério significa a instauração da respiração cósmica, que é uma analogia do Espírito de Deus movendo-se sobre as águas. Porque o sopro divino, sobre a profundeza da paz, as águas são a realidade tanto cósmica como psicológica do Nirvana, é o protótipo divino da respiração. Então, o grande veículo, o Mahayana do budismo, se elevou para o sopro divino, a misericórdia, que se move sobre as águas da paz pré-cósmica do Nirvana, enquanto o pequeno veículo, o Hinayana, aspira ao fim da respiração. A sua finalidade é mergulhar nas águas da paz, entrar no Nirvana, onde não existe movimento, nem mudança, nem respiração. Mas o sopro divino está sobre o oceano da paz nirvânica. Ele o movimenta. O renunciar ao Nirvana, depois de ter chegado à sua soleira, significa elevar-se acima do Nirvana e participar do sopro divino que o transcende. Ora, a água primordial penetrada pelo sopro divino é a essência do sangue. O sopro refletido pela água é a luz. A alternância rítmica da absorção do sopro pela água e de sua reflexão por ela é a respiração. A luz é o dia. O sangue, a noite. E a respiração, a plenitude, Salem. Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, está, portanto, preposto à plenitude, à respiração, enquanto o rei ungido, guarda do trono de Davi, ou o imperador, está preposto ao dia. Embora preposto ao dia, ele foi ungido pela noite. Deve sua autoridade à noite e ao guarda da presença misteriosa da noite no dia, o sangue. Caro amigo desconhecido, perguntar-te-ás provavelmente se existe terceiro posto, o daquele que é preposto da noite. Sim, existe o posto do dono da noite, chamado também Senhor da noite. Aproximar-nos-emos da ordem de ideias relativas a esse posto na 11ª carta, consagrada ao 9º arcano do tarô. Baste-nos indicar aqui que em Israel havia 3 postos superiores: os postos de rei, de sumo sacerdote e de profeta. Devemos observar que se trata de postos, não de pessoas. Isso porque às vezes pode acontecer de a mesma pessoa ocupar 2 e até 3 postos. Mas voltemos ao posto do Papa, que é o tema do 5º arcano do tarô. Ele se refere à respiração espiritual, como já vimos. Por isso, o Papa representa uma ordem de verdade e um critério de verdade, diferente da verdade e do critério científicos. Para ele, é verdadeiro o que comporta a respiração harmônica.
é falso o que perturba a harmonia da respiração espiritual. Assim, o sistema heliocêntrico da ciência astronômica moderna é verdadeiro do ponto de vista da ciência dos fenômenos, mas é fundamentalmente falso do ponto de vista da respiração espiritual. O sangue derramado por Cristo sobre a Terra é tão precioso que deu à Terra uma posição central no espaço dos valores numênicos. O cosmos geocêntrico é verdadeiro, portanto, do ponto de vista da respiração, isto é, do ponto de vista da vida de oração e de bênção. E o cosmo heliocêntrico, apesar de apoiado por todos os fatos do mundo fenomênico, é falso porque desconhece o que é verdadeiramente central, a encarnação do Verbo, e porque o substitui por um centro situado mais na periferia do valor central. Existe um só centro do espaço fenomênico, e comete o pecado da idolatria quem lhe atribui o papel central que pertence à terra santificada, logo tornada central pela encarnação do Verbo. É outro exemplo, tirado dessa vez da experiência esotérica. Como dissemos acima, a reencarnação, as vidas sucessivas da mesma individualidade humana, é fato de experiência como são as vigílias sucessivas dos dias, interrompidas pelo sono das noites. Buda reconhece esse fato como tal, mas o considera lamentável. Por isso, a meta da via dos 8 estádios que ele ensina consiste em pôr fim à reencarnação, porque o Nirvana é o fim das sucessivas vidas terrestres. Assim, Buda reconhece e nega, ao mesmo tempo, o fato da reencarnação. Ele o reconhece como fato e o nega como ideal, porque os fatos são passageiros, vêm e vão. Houve um tempo em que não havia reencarnação, e chegará o tempo em que não haverá mais. A reencarnação começou depois da queda e cessará com a reintegração. Ela não é, pois, eterna e não é um ideal. Existem, portanto, duas verdades, uma atual ou temporária, a outra ideal ou eterna. A primeira se funda na lógica dos fatos, a outra na lógica moral. Ora, o Salmo 84, 85 na Bíblia hebraica designa a verdade atual como verdade, veritas, e a verdade na lógica moral como misericórdia. Diz os Salmos, abre aspas, a misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se abraçam. A verdade germina da terra e a justiça olha do alto dos céus. Fecha aspas. Eis todo o problema da dupla verdade, e eis a comovente profecia segundo a qual as duas verdades, a factual e a moral, se encontrarão um dia, e as suas revelações no homem, a justiça e a paz, se abraçarão. Mas é só lentamente que elas se abraçarão. E dado o atual estado de coisas, muitas vezes elas ainda se contradizem, pelo menos na aparência. Por isso, São Paulo podia dizer que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19.
Por isso também a sabedoria divina muitas vezes é loucura diante deste mundo. Ora, o Papa, guardião da respiração espiritual e a letra Ri, a quinta letra do alfabeto hebraico, tem como hierógrafo primitivo a respiração. É o representante da lógica moral. A bênção e a prece são as duas colunas entre as quais ele está assentado. Para ele, o verdadeiro é só o que é ideal. Eis porque para ele o matrimônio é indissolúvel, a despeito das milhares de catástrofes matrimoniais. Eis porque a confissão e o arrependimento apagam os pecados, embora milhares de tribunais não façam senão punir os culpados, arrependidos ou não. Eis porque a Igreja é guiada pelo Espírito Santo, não obstante tenha ela praticado ou tolerado a prática da Inquisição durante séculos. E eis porque uma só vida sobre a terra é suficiente para a salvação eterna, apesar de as almas se reencarnarem. Assim, o Papa está sempre no meio de um conflito entre a verdade ideal e a verdade atual, entre a misericórdia e a verdade. Este conflito é uma chaga, a quinta chaga, a do coração. Porque, se o imperador tem 4 chagas, o Papa tem 5. Se conheces, caro amigo desconhecido, o simbolismo da Kabbalah, compreendes que a chaga da qual se trata é devida à oposição entre a quarta sefirá, Hesed, a misericórdia, e a quinta sefirá, Geburah, o rigor da árvore sefirótica. E que essa chaga está em relação com a sexta sefirá, Tiferet, beleza ou harmonia, que é a síntese das 2 sefiró precedentes. Se, além disso, tens alguma noção do esoterismo cristão, compreendes que a chaga em questão é a do Sagrado Coração, causada externamente por um dos soldados que lhe transpassou o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. João, capítulo 19, versículo 34. Compreendes também que foram a misericórdia e a verdade que saíram como sangue e água. Por isso, o evangelista sublinha a realidade simbólica ou o simbolismo real do fato de que o sangue e a água que saíram da chaga não estavam misturados, e de que nisso está expresso o sentido espiritual da chaga. Ela é causada espiritualmente pelo conflito entre a misericórdia e a verdade, entre a verdade ideal e a verdade atual, que não estão unidas. E o evangelista acrescenta, abre aspas, aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Fecha aspas. Portanto, ele viu o fato e sabe o que ele significa como símbolo da realidade espiritual da chaga. Mas eis-nos em pleno esoterismo das 5 chagas, da estrela resplandecente, do pentagrama, do quinário ou do número 5. Saint Martin diz que, abre aspas, enquanto os números estão unidos e ligados à década, nenhum deles apresenta a imagem da corrupção ou da deformidade. É só quando eles são separados que esses caracteres se manifestam. Dentre esses números assim particularizados, alguns são absolutamente maus, como 2 e 5. Eles são, aliás, os únicos que dividem o denário. Fecha aspas. De Nombre
21. Segundo Saint-Martin, o quenário, quanto ao binário, remetemos à segunda carta, no qual encontrareis uma apreciação do enunciado de Saint-Martin sobre a natureza amada número 2, é, portanto, absolutamente mau quando não está unido ou ligado à década. Assim fala ele, abre aspas. A forma dos animais deve portar-se também, como servindo de receptáculo às perseguições dos quinários. Perseguições que nós mesmos exercemos contra eles, a imitação dos mesmos quinários. Fecha aspas. De Nombre 31. Entretanto, Eliphas Levi diz que, abre aspas, o pentagrama exprime o domínio do espírito sobre os 4 elementos, e é por esse sinal que são acorrentados os demônios do ar, os espíritos do fogo, os espectros da água e os fantasmas da terra. Arramado desse sinal e convenientemente disposto, podeis ver o infinito através desta faculdade que é como que o olho de vossa alma, e vos fareis servir por legiões de anjos e de colunas de demônios. Esse império da vontade sobre a luz astral, que é a alma física dos 4 elementos, é figurado na magia pelo pentagrama, cuja figura pusemos no início deste capítulo. Foi em 24 de julho de 1854 que o autor deste livro, Eliphas Levi, fez em Londres a experiência da evocação pelo pentagrama, depois de se ter preparado por meio de todas as cerimônias marcadas no ritual. Observemos somente que o uso do pentagrama é muito perigoso para os operadores que não têm a sua completa e perfeita compreensão. A direção das pontas da estrela não é arbitrária e pode mudar o caráter de toda a operação, como explicaremos no ritual. Dogma e Ritual da Alta Magia, capítulo 5. No ritual encontramos o resumo da doutrina de Eliphas Levi sobre o pentagrama. Ei-lo. Abre aspas. O pentagrama, chamado nas escolas gnósticas estrela resplandecente, é o sinal da onipotência e da autocracia intelectual. Fecha aspas. Mas na chave dos grandes mistérios, Eliphas Levi diz, abre aspas, o quenário é o número religioso porque é o número de Deus unido ao da mulher. Fecha aspas. E mais tarde ainda, em sua obra póstuma, O Grande Arcano, Eliphas Levi descreve, abre aspas, os ritos antigos perderam sua eficácia depois que o cristianismo apareceu no mundo. A religião cristã e católica é, com efeito, a filha legítima de Jesus, Rei dos Magos. Um simples escapulário usado por uma pessoa verdadeiramente cristã é um talismã mais invencível do que o anel e o pentáculo de Salomão. A missa é a mais prodigiosa das evocações. Os necromantes evocam os mortos, os bruxos evocam o diabo e ele treme. Mas o sacerdote católico não treme quando evoca o Deus vivo.
Só os católicos têm sacerdotes, porque só eles têm o altar e o sacrifício, isto é, toda a religião. Exercer a alta magia é fazer concorrência com o sacerdócio católico, é ser sacerdote dissidente. Roma é a grande Tebas da nova iniciação. Ela tem por criptas suas catacumbas, por talismãs seus rosários e suas medalhas, por corrente mágica suas consagrações, por focos magnéticos seus conventos, por centro de atração seus confessionários, por meio de expansão seus púlpitos e os mandamentos de seus bispos. Enfim, ela tem seu Papa, o Homem-Deus, tornado visível. Fecha aspas. Concluamos citando Joséphine Péladan, que se declara de acordo com o que precede. Abre aspas. A Eucaristia é todo o cristianismo, e por ela o cristianismo se tornou magia viva. Depois de Jesus, ainda existem bruxos. Magos não existem mais. Le Culte Catholique, 1898, livro 3º. Depois de todas as citações, onde estamos? Chegamos a problema muito importante, o do pentagrama ou quinário mau, ou do pentagrama ou quinário bom. Porque, segundo Saint Martin, cuja apresentação clara do problema se presta melhor do que qualquer outra para servir de ponto de partida, o quinário é bom quando unido e ligado à década, e absolutamente mau quando separado dela e particularizado. Em outros termos, o pentagrama, como sinal da autoridade intelectual, isto é, da personalidade humana emancipada, é bom quando é a expressão da personalidade cuja vontade está unida e ligada à plenitude da manifestação da unidade, isto é, a década. E é mau quando exprime a vontade da personalidade separada da unidade. Em outros termos ainda, o sinal é bom quando exprime a fórmula Fiat voluntas tua. É mau quando a fórmula da vontade subjacente é Fiat voluntas mea. É esse o sentido moral e prático do enunciado de Saint Martin. Quanto aos enunciados de Eliphas Levi e de Joséphine Péladan, que citamos há pouco, eles acrescentam a persuasão deles de que é a Igreja Universal ou Católica que representa para a humanidade a década, ou a plenitude da unidade manifestada. Para eles, a vontade unida e ligada à essência da Igreja se exprime pelo pentagrama bom, compreendido no sentido de Saint Martin, e a vontade pura e simples pessoal pelo pentagrama mau. Por causa disso, Madame Blavatsky acusava Eliphas Levi de seguir a política jesuítica, e os ocultistas antigos, amigos de Joséphine Péladan, lamentavam sua recaída no sectarismo romano. Mas agora, e aqui não se trata de tomar partido na guerra das duas rosas, nem de acusar ou lamentar. Trata-se do problema da magia pessoal arbitrária, o quinário separado da década, e da magia pessoal sagrada, o quinário unido e ligado à década. Eis a tese que proponho a respeito desse problema. Tese que é fruto de 43 anos de experiência no domínio esotérico.
O sinal eficaz da magia pessoal sagrada é o pentagrama das 5 chagas, ao passo que o pentagrama das 5 correntes da vontade pessoal, e pouco importa como as pontas desse pentagrama estejam orientadas, é o sinal eficaz para a imposição da vontade pessoal do operante aos seres mais fracos do que ele. Ele é sempre um ato fundamentalmente tirânico. Eis a tese que devemos explicar. Um ato mágico pressupõe efeito que ultrapasse o poder normal do operante. Esse excesso de poder é fornecido, seja por forças que obedecem ao operante, seja por forças emprestadas por ele, seja, enfim, por forças que agem por meio dele e às quais ele obedece. No caso das forças sujeitas ao operante, trata-se de operação da magia que designamos acima, terceira carta, como pessoal ou arbitrária, isto é, de operação cuja fonte de iniciativa, cujo meio e cujo fim se encontram exclusivamente no poder e no saber da personalidade operante. Essa operação só pode servir-se das forças inferiores ao operante. Porque não damos ordens aos anjos. Nela, ele está sozinho e age como técnico mágico sob sua própria responsabilidade. Poderíamos designar essa espécie de magia também como faustiana. No caso das forças emprestadas pelo operante, trata-se de ato de magia coletiva. É a corrente mágica que torna o operante mais poderoso. Ela lhe empresta as forças das quais ele se serve na operação. Nesse caso, o operante é ajudado por forças que são iguais a ele, não mais inferiores, como no caso da magia faustiana. No caso presente, o poder e o efeito dependem do número de pessoas que participam da corrente. Poderíamos designar essa espécie de magia como coletiva. Finalmente, no caso das forças que agem por intermédio do operante e às quais ele obedece, trata-se igualmente de uma corrente, mas vertical e qualitativa, hierárquica, em vez de horizontal e quantitativa, como na magia coletiva. Aqui, o operante está sozinho no sentido horizontal, não, porém, no sentido vertical. Acima dele, os seus superiores agem com ele e por ele. Essa espécie de magia pressupõe o fato de o operante estar em relação consciente com os seres espirituais superiores, isto é, o fato da experiência mística e gnóstica precedente. Designamos essa espécie de magia, terceira carta, como magia sagrada, porque as forças atuantes nas operações dessa magia são superiores ao operante. Mas seu nome histórico é teurgia. As fórmulas que exprimem a atitude fundamental da vontade pessoal correspondente às 3 espécies de magia acima referidas seriam Fiat Voluntas Mea, magia faustiana, Fiat Voluntas Nostra, magia coletiva, Fiat Voluntas Tua, magia sagrada. As 2 primeiras formas de magia, faustiana e coletiva, usam um método cujo sinal é o pentagrama das 5 correntes da vontade pessoal e coletiva. Elas se baseiam no princípio segundo o qual o forte domina o fraco. É o poder da coação. Quanto à terceira força de magia, a magia sagrada, ela tem por método não a força da vontade, mas a sua pureza.
E como a vontade, enquanto tal, nunca é inteiramente pura, porque não é a carne que traz os estigmas do pecado original, nem o pensamento como tal, mas a vontade. É necessário que as 5 correntes tenebrosas inerentes à vontade humana, isto é, o desejo de ser grande, o desejo de tomar, o desejo de reter, o desejo de progredir às expensas de outrem e de manter-se às expensas de outrem, sejam paralisadas ou cravadas. As 5 chagas são, pois, as 5 vacuidades que resultam delas nas 5 correntes da vontade. Essas vacuidades se enchem da vontade do alto, isto é, da vontade absolutamente pura. É esse o princípio da magia do pentagrama das 5 chagas. Antes de considerarmos a maneira pela qual são produzidas as 5 chagas da vontade, e qual é o método prático concreto da magia do pentagrama das 5 chagas, devemos refletir sobre o conceito de chaga. A chaga é a porta pela qual o mundo exterior objetivo irrompe dentro do sistema fechado do mundo interior subjetivo. Em termos biológicos, ela é a brecha das muralhas da fortaleza do organismo, pela qual penetram as forças exteriores ao organismo. Uma simples lesão da pele, por exemplo, constitui uma brecha dessa espécie e, durante algum tempo, deixa entrar o ar e outras coisas no interior do organismo que estaria livre disso, se a pele estivesse intacta. Em comparação com a superfície do corpo humano, coberto pela pele, o órgão da vista, o olho, é uma chaga que pode ser coberta por sua pele móvel, as pálpebras. Através dessa chaga, o mundo exterior objetivo penetra em nossa vida interior com tanto mais intensidade quanto a vista revela mais do mundo exterior do que o tato. Fechadas as pálpebras, o lugar no qual se efetuava a experiência do mundo chamada vista volta a ser uma experiência reduzida do mundo, normal, contudo, para a superfície inteira do corpo, que designamos como tato. Os olhos são feridas abertas e tão sensíveis que sofrem com, isto é, reagem a, todos os matizes da luz, de todas as cores. O mesmo sucede com os outros órgãos dos sentidos. Eles são chagas e nos impõem a realidade objetiva do mundo exterior. Onde eu quereria ver belas flores, meu olho me faz ver um monte de esterco. Sou forçado a ver o que o mundo objetivo me mostra através de meu olho. Ele é como cravo vindo do exterior para imobilizar a minha vontade. Os sentidos, quando sãos e funcionando normalmente, são chagas através dos quais o mundo objetivo se impõe a nós, sem consideração pela nossa vontade. Mas os sentidos são órgãos de percepção, não de ação. Imaginai que os 5 órgãos da ação, os membros, inclusive a cabeça em sua função de membro, tenham chagas semelhantes, isto é, que as 5 correntes de vontade que eles exprimem deem acesso a uma vontade objetiva que fosse para os desejos pessoais o que as percepções dos sentidos são para o jogo da fantasia. Eis o conceito esotérico de chaga. Esse conceito pode tornar-se realidade espiritual, depois psíquica e até física em algumas pessoas. Os estigmatizados, de São Francisco de Assis ao Padre Pio, na Itália, e a Teresa Neumann,
na Alemanha de nossos dias, são pessoas nas quais a realidade das 5 chagas atingiu o plano físico. Elas são órgãos futuros da vontade à informação. Os órgãos da ação, cujo conjunto tem por sinal o pentagrama sagrado, o quinário unido e ligado à plenitude da década, segundo Saint Martin. Devemos ainda precisar que as 5 chagas correspondentes às 5 correntes tenebrosas da vontade, os desejos de grandeza pessoal, de tomar, de reter, de progredir e de manter-se às expensas de outrem, que por sua vez correspondem aos 5 membros, inclusive a cabeça enquanto membro, não estão todos situados nos membros correspondentes. O desejo de tomar ou de apossar-se das coisas está preso à mão direita. O desejo de guardar ou reter, à mão esquerda. Os desejos de progredir e de manter-se a expensas de outro correspondem respectivamente ao pé direito e esquerdo. Mas o caso da grandeza pessoal e da cabeça é diferente. A cabeça não traz a 5ª chaga, e por isso, por 2 motivos. Primeiramente, porque ela traz a coroa de espinhos, da qual já tentamos dar uma explicação na 4ª carta, que é trazida em princípio por toda pessoa capaz de pensamento objetivo, tendo a coroa de espinhos sido dada ao ser humano desde o começo da história humana. Ela é esse órgão sutil que, no Ocidente, designamos como lótus de 8 pétalas e que na Índia é chamado lótus de 1000 pétalas, ou Sahasrara, ou centro coronal. O centro coronal é um dom quase natural de cada ser humano, e toda pessoa normal o possui. Os espinhos do centro coronal funcionam como cravos de objetividade que formam a consciência do pensamento. Foi graças a eles que o pensamento não se tornou totalmente emancipado e tão arbitrário como, por exemplo, a imaginação. O pensamento como tal é, não obstante, o órgão da verdade e não da ilusão. Assim, não há um pensamento como tal que contém o desejo de grandeza pessoal ou a tendência para a megalomania, mas a vontade, que se serve da cabeça e que pode apossar-se do pensamento e reduzi-lo ao papel de instrumento. Essa é a segunda razão pela qual a 5ª chaga, a da humildade orgânica, que substitui a corrente da vontade de grandeza, não está na cabeça, mas no coração. Ela atinge o coração pelo lado direito, porque é aí que a vontade de grandeza tem sua origem, e é aí que ela se apodera da cabeça, fazendo-a seu instrumento. Por isso, vários pensadores e sábios, por serem objetivos, querem pensar sem o coração, o que é uma ilusão, porque, sendo o coração o princípio motor do pensamento, é possível somente pensar com coração humilde e quente, ou com coração pretensioso e frio. Ora, a 5ª chaga, que em importância é a primeira, é a do coração e não a da cabeça, sendo a cabeça, do ponto de vista da vontade ativa, instrumento ou membro do coração. Vejamos agora a questão concernente à origem das 5 chagas. Como são elas produzidas? E qual é o método concreto, prático, da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas? Como são adquiridas as 5 chagas? Existe apenas um método, um meio para se chegar a elas.
Pouco importa que isso se dê com pleno conhecimento de causa ou instintivamente. Todo esoterista, todo místico, todo idealista, todo espiritualista, enfim, todo homem de boa vontade, na Europa e na Ásia, usam hoje esse método do mesmo modo que há 20 séculos. Esse método universal de todas as idades e de todas as grandes culturas consiste na prática dos 3 votos tradicionais, a saber, de obediência, de pobreza e de castidade. A obediência imobiliza a vontade de grandeza do coração. A pobreza imobiliza os desejos de apossar-se e de guardar da mão direita e da esquerda. A castidade imobiliza os desejos do caçador nemródico de progredir e de manter-se às expensas de outrem, ou, em outros termos, de caçar e de agarrar a caça, do pé direito e do esquerdo. O voto de obediência é a prática do silêncio dos desejos, das emoções e da imaginação pessoais diante da consciência e da razão. É a primazia do ideal sobre o aparente, da nação sobre o pessoal, da humanidade sobre a nação, de Deus sobre a humanidade. A obediência é a vida da ordem hierárquica cósmica e humana, o sentido e a justificação da existência dos serafins, dos querubins e dos tronos, das dominações, das virtudes e das potestades, dos principados, dos arcanjos e dos anjos, dos sacerdotes, dos cavaleiros e dos operários. A obediência é a ordem, a lei internacional, o Estado, a Igreja, a paz universal. A verdadeira obediência é o contrário da tirania e da escravidão, uma vez que a sua raiz é o amor, do qual decorrem a fé e a confiança. O que está em cima serve ao que está embaixo, e o que está embaixo obedece ao que está em cima. A obediência é a conclusão do reconhecimento da existência de algo superior. Quem reconhece a Deus, obedece. A obediência, como é praticada nas ordens religiosas e na cavalaria espiritual católica, é uma forma de atração muito eficaz, aliás, da vontade para imobilizar a vontade de grandeza. A obediência que o Shela deve ao Guru na Índia e no Tibete tem, em princípio, a mesma finalidade. Isso vale também da obediência absoluta que os Hassidim devem aos seus Sadikim nas comunidades judaicas hassídicas. O mesmo se diga da obediência sem reservas dos discípulos dos Startse, mestres espirituais da Rússia ortodoxa pré-bolchevista. A fórmula universal da obediência é Fiat voluntas tua. O voto de pobreza é a prática do vazio interior que se estabelece em consequência do silêncio dos desejos, das emoções e da imaginação pessoais, a fim de que a alma seja capaz de receber a revelação do Verbo, da vida e da luz do alto. A pobreza é a vigília e a espera perpétuas e ativas diante das fontes eternas da criatividade. É a alma pronta para o que é novo e inesperado. É a aptidão para aprender sempre e em toda parte. É condição sine qua non de toda iluminação, de toda revelação e de toda iniciação. Eis um pequeno conto que mostra maravilhosamente o sentido prático e espiritual da pobreza.
4 irmãos puseram-se uma vez em caminho à procura do maior tesouro. Depois de uma semana, chegaram a uma montanha de minério de ferro. Uma montanha toda de minério de ferro, exclamou um deles. Eis o tesouro que procurávamos. Mas os outros 3 disseram, este não é o maior tesouro, e continuaram a viagem, ao passo que o outro irmão permaneceu na montanha de ferro. Agora ele era rico, e os outros eram tão pobres como antes. Um mês mais tarde chegaram a um campo coberto de pedras esverdeadas e amareladas. É cobre! Gritou um dos 3 irmãos. É o tesouro que queríamos. Mas os outros 2 não pensaram assim. Ele permaneceu no campo e se tornou o rico proprietário de uma mina de cobre, ao passo que os outros 2 continuaram o caminho com a sua pobreza. Depois de um ano, chegaram a um vale cheio de pedras de brilho esbranquiçado. Prata! Gritou um dos irmãos. Eis finalmente o tesouro que procurávamos. Mas o outro irmão sacudiu a cabeça e continuou a andar, enquanto seu irmão permaneceu no lugar, como rico proprietário de uma mina de prata. 7 anos mais tarde, o último chegou a lugar pedregoso, deserto e árido. Exausto, sentou-se. Foi então que percebeu que as pedras em volta brilhavam. Eram ouro. O voto de castidade significa a colocação em prática da resolução de viver segundo a lei solar, sem ambição e sem indiferença, porque a virtude é enfadonha e o vício aborrecido. Mas o que não é nem enfadonho nem aborrecido é o que vem do fundo do coração. O fundo do coração é o amor. O coração só vive quando ama. Ele é então como o sol. E a castidade é o estado do ser humano no qual o coração, tornado solar, é o centro da gravidade. Em outros termos, a castidade é o estado do ser humano no qual o centro, chamado no esoterismo ocidental lótus de 12 pétalas, na Índia Anahata, é despertado e se torna o sol do sistema planetário microcósmico. Os 3 lótus de 10, 6 e 4 pétalas, situados acima dele, começam então a funcionar em harmonia com a vida do coração, lótus de 12 pétalas, isto é, segundo a lei solar. Quando isso acontece, a pessoa é casta. E pouco importa se é celibatária ou casada. Assim, existem virgens que são casadas e mães, e virgens físicas que, na realidade, não o são. O ideal da Virgem Mãe, que a Igreja tradicional, católica e ortodoxa propõe, é verdadeiramente adorável. É o ideal da castidade que triunfa da esterilidade e da indiferença. A prática da castidade não diz respeito unicamente ao domínio sexual, mas também a todos os outros domínios nos quais é possível escolher entre a lei solar e todas as espécies de embriaguez obscurecedora. Assim, por exemplo, o fanatismo é um pecado contra a castidade porque é uma corrente tenebrosa dominadora. A Revolução Francesa foi uma orgia de embriaguez coletiva perversa, como foi também a Revolução Russa. O nacionalismo, como o da Alemanha de Hitler, é também uma forma de embriaguez que afoga a consciência do coração, sendo, portanto, incompatível com o ideal de castidade. Existem formas de ocultismo prático que se prestam à procura de embriaguez malsã. Josephine Peladan afirma, abre aspas, reconheço que todos nós, primeiramente, fomos seduzidos pela estética do oculto. Depois, fascinados pelo pitoresco e pelo estranho, aderimos a divertimentos de mulher nervosa,
Procuramos a emoção do invisível e do além. Pedimos uma sensação do incorporal. Fecha aspas. Le Culte Catholique. Livro 3º, capítulo 2º. A prática da castidade imobiliza as tendências de caçador do ser humano, cujo lado masculino inclina para perseguir a caça e cujo lado feminino inclina a preparar-lhe armadilhas. A prática da pobreza imobiliza as tendências de ladrão do ser humano, cujo aspecto masculino inclina a apoderar-se e cujo aspecto feminino inclina a guardar indefinidamente, em vez de esperar o dom livre ou o fruto merecido do trabalho. A prática da obediência, enfim, imobiliza a vontade de grandeza ou as tendências de usurpador da natureza humana, cujo aspecto masculino é inclinado a se considerar grande aos próprios olhos e cujo aspecto feminino se inclina a fazer-se considerar grande pelos outros. Esses 3 votos constituem, pois, o único método conhecido e indispensável para se chegar às 5 chagas, isto é, ao pentagrama eficaz da magia sagrada. Devemos precisar que não se trata das virtudes da humanidade, da pobreza e da castidade totalmente realizadas, porque nenhum homem de carne pode possuir totalmente essas virtudes, mas de sua prática, isto é, dos esforços sinceros para sua realização. O que importa são esses esforços. Como assinalamos acima, é a pureza da vontade e não a sua força que constitui a base da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas. Nisso ela corresponde à magia divina, a qual não força, mas estabelece ou restabelece a liberdade de escolha pela presença do verdadeiro, do belo e do bem. Ora, na magia do pentagrama sagrado das 5 chagas, trata-se de efetivar a presença viva do bem na consciência do sujeito da operação, porque o bem não combate o mal, não luta contra ele, simplesmente está ou não está presente. A sua vitória consiste em conseguir estar presente, a sua derrota em ser forçado a estar ausente. E são as 5 chagas que asseguram a presença do bem, isto é, da vontade pura do alto. Eis um episódio que se encontra nas Considerações sobre o estigma de Saint François, 5ª consideração, e que pode servir de chave para o nosso problema que nos ocupa. Um irmão franciscano prolongou sua oração durante 8 anos, depois da morte de São Francisco, para que lhe fossem reveladas as palavras secretas que o serafim lhe tinha dito quando lhe imprimiu os estigmas. Um dia, São Francisco apareceu a ele e a mais 7 irmãos, e voltando-se para ele, assim falou, abre aspas, saibas, meu caríssimo irmão, que quando eu estava no Monte Alverne, todo absorvido na recordação da paixão de Cristo, fui, durante essa aparição do serafim, assim estigmatizado no meu corpo por Cristo. E Cristo me disse, sabes o que te fiz? Dei-te as marcas da minha paixão para que sejas meu gonfaloneiro. E como no dia da minha morte desci ao limbo e, pela virtude dos meus estigmas, tirei de lá todas as almas que lá encontrei e as levei para o paraíso. Assim, para que sejas conforme a mim na morte, como o tens sido na vida, concedo-te desde o presente que, depois que tiveres deixado esta vida, vás todos os anos
no dia de tua morte, ao purgatório e, em virtude dos estigmas que te concedi, retires de lá todas as almas das tuas 3 ordens, a saber, dos menores, das irmãs, dos continentes e, além delas, as de teus devotos que lá encontrares, e as conduzas ao paraíso. Essas palavras eu nunca as disse enquanto vivia no mundo. Fecha aspas. Dita essas palavras, São Francisco desapareceu subitamente. Muitos irmãos ouviram depois essa narração de boca dos 8 irmãos que estiveram presentes e ouviram as palavras de São Francisco. O irmão Jacó Branco, professor romano, pregou isso e disse tê-lo ouvido de um dos mencionados 8 irmãos. Acrescenta o manuscrito do Santo Isidoro, mencionado por Paulo Sabatier no fim da narração. Analisemos agora a narração do ponto de vista da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas. Pode-se notar logo que os estigmas concedidos a São Francisco são de natureza tanto corporal como espiritual, porque a sua virtude, isto é, o seu poder mágico, continua depois da sua morte. Pode-se notar também que a virtude dos estigmas, tanto de Cristo como São Francisco, se revela pelo poder de retirar as almas do limbo e do purgatório e de levá-las ao paraíso. Observemos, enfim, que a narração é bastante formal do enunciado segundo o qual foi em virtude de seus estigmas que, antes de sua ressurreição, Jesus tirou as almas do limbo e as conduziu ao paraíso, e segundo o qual é também em virtude de seus estigmas que São Francisco tirará do purgatório todos os anos, no dia de sua morte, todas as almas ligadas a ele por algum vínculo espiritual e as conduzirá ao paraíso. Tomemos agora os termos limbo, purgatório e paraíso em seu sentido amplo e analógico, e teremos a fórmula clara e precisa da operação da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas. Ela efetua a mudança do estado natural, limbo, e do estado humano de sofrimento, purgatório, no de bem-aventurança do estado divino, paraíso. A operação da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas consiste, portanto, em transformar o estado natural em estado humano e este estado em estado divino. É a obra da alquimia espiritual da transmutação do natural, limbo, e do humano, purgatório, em divino, paraíso, segundo a divisão trinária tradicional: natureza, homem, Deus. Consideremos agora mais de perto o sentido prático dos termos limbo, purgatório e paraíso, enquanto estádios de obra de transmutação ou libertação da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas. O seu sentido prático não é o do espaço, dos lugares, mas o do estado do ser humano corporal, anímico e espiritual. Quando o compreendemos assim, descobrimos facilmente que os 3 estados nos são conhecidos por experiência e que essa experiência nos fornece as chaves analógicas que nos permitem compreender as ideias de limbo, purgatório e paraíso como tais, isto é, em todos os planos e em toda a escala psicológica, metafísica e teológica de suas aplicações. Cada um de nós já deve ter tido a experiência do estado harmonioso da boa saúde, acompanhada da despreocupação da alma e da calma do espírito. É o que se chama simplesmente alegria de viver. Se não houvesse doenças, dissabores e problemas graves, seria esse o nosso estado natural permanente. É o que a natureza, enquanto virgem e não decaída, nos oferece
e do que poderíamos gozar constantemente se não houvesse na natureza elementos decaídos, doenças e pecados, e em nós mesmos dissabores, temores e remorsos, e sobretudo se a vida toda não fosse no campo no qual a morte ceifa sem cessar. Apesar de tudo, temos, de tempos em tempos, momentos, horas, talvez até dias inteiros de experiências de alegria natural de viver, sem aborrecimentos nem preocupações. Essa experiência nos fornece a analogia que permite compreender o sentido de limbo. O limbo é o estado natural de saúde física e psíquica que a natureza, fora e dentro de nós, nos pode oferecer por si mesma, sem o auxílio da graça sobrenatural ou divina. O limbo é a parte virgem da natureza, exterior e humana, segundo a doutrina tradicional da natureza ferida, não destruída. Natura vulnerata, non delecta. Aqueles que conhecem o Bhagavad Gita, ou que, de modo geral, se interessam pela tradição hindu, reconhecerão facilmente no estado designado pelo termo limbo, ou estado de guna, da natureza, Prakriti, chamado Sattva na Índia, sendo os outros dois tamas e rajas. Quanto à experiência relativa ao purgatório, ela é constituída por todo sofrimento purificador, físico, anímico e espiritual. O sofrimento corporal, moral e intelectual é o nosso estado intermediário entre a experiência da inocência natural do limbo e dos momentos de alegria celeste nos quais a irradiação do paraíso nos atinge. Aqui na Terra chegamos a experimentar antecipadamente o travo do purgatório e o gosto do paraíso. Sofremos e recebemos consolações do céu. A vida humana é a alegria natural inocente, e a sua perda vem pelo pecado. Dessa situação resultam o sofrimento e os raios de bênçãos do céu que nos consolam. Eis a nossa vida. Ela consiste em experimentar a realidade do limbo, do purgatório e do paraíso. Ora, a magia do pentagrama sagrado das 5 chagas retira as almas do limbo e do purgatório e as conduz ao paraíso. Isso significa que ela torna presente o céu no limbo e no purgatório e o faz descer ao domínio da natureza inocente e sofredora. O que, por sua vez, significa que ela introduz o sobrenatural no natural, cura doenças, ilumina as consciências e as torna participantes da vida espiritual. O purgatório compreende toda doença e todo sofrimento. Tirar dele significa libertar dele, isto é, curar, iluminar, unir. A magia das 5 chagas opera pela presença da realidade do mundo espiritual sobre o humano por meio das chagas e efetua a transmutação dos estados do limbo e do purgatório em estado de união com o divino, ou no paraíso. Quanto ao ritual ou técnica da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas, ele está esboçado na 3ª carta, relativa ao arcano à Imperatriz. O quinário, unido e ligado à década, da qual fala Saint Martin, é, pois, o quinário ou pentagrama das 5 chagas. O outro quinário, que Saint Martin qualifica como absolutamente mau, é separado da década, isto é, das 5 correntes ou membros da vontade humana dotada das 5 chagas, ou do nome Jesus, como ele é simbolicamente aceito por Kumrat, Kircher, Saint Martin e outros. Embora em hebraico o nome de Jesus se escreva e da vontade divina. Eu, contudo, não diria, como Saint Martin, que o quinário separado da década é absolutamente mau. Ele é antes arbitrário.
Mau ele é enquanto é má a pessoa humana emancipada do divino e do natural. Em todo caso, o pentagrama, que não é o das 5 chagas, não é o sinal da magia negra, mas da magia arbitrária, ou cinzenta, se preferirmos. Porque ele é o sinal da pessoa como tal, que é inevitavelmente mistura de bem e de mal, até quando ela age com as melhores intenções do mundo. Oswald Wirth diz a esse respeito, abre aspas, a magia vulgar ilude-se sobre o poder desse sinal, o qual não confere por si mesmo nenhum poder. A vontade individual só é poderosa quando concorda com o poder mais geral. Não queiramos desenvolver a vontade artificialmente, nem transformar-nos em atletas volitivos. Fecha aspas. Le Tarot, página 123. Quanto às 2 formas do pentagrama, com a ponta para cima ou para baixo, elas não correspondem à divisão da magia em magia branca e magia negra, embora os magos tradicionais como Eliphas Levi ensinem o contrário. Podemos desenhar uma cabeça de bode como faz Eliphas Levi no pentagrama virado para baixo, e nem por isso ele se tornará o sinal da magia negra. As 2 formas do pentagrama têm relação com a eletricidade humana, isto é, com a eletricidade do organismo humano que acompanha os movimentos da vontade, da cabeça ou das pernas, que não tem nada a ver com os chifres. Nos 2 casos, a eletricidade é a mesma. É a vontade do intelecto que move as correntes elétricas, enquanto no caso do pentagrama com a ponta para baixo, é o intelecto da vontade que o faz. Os 2 polos da vontade podem servir tanto ao bem como ao mal, se bem que, de fato, ambos representem mistura dos 2 princípios. É verdade, contudo, que a razão e a consciência têm mais possibilidades de se imporem à operação quando o pentagrama está com a ponta voltada para cima do que quando está voltada para baixo. Mas tudo depende, aqui, do estado intelectual e moral do operante. Uma intelectualidade perversa fará certamente emprego pior do pentagrama na posição certa do que uma vontade sã, movida por intenção boa, o fará do pentagrama virado para baixo. Não tenhamos medo, portanto, do pentagrama virado, e não contemos demasiadamente com o pentagrama na posição certa. Mas voltemos ao quinário ligado e unido à plenitude da década, isto é, ao pentagrama sagrado das 5 chagas. Consideremo-lo agora não como assunto pessoal, mas como assunto de toda a humanidade. A história da humanidade, vista do seu lado noturno, é, no fundo, a operação de número limitado de fórmulas e sinais mágicos. Seja o que for que façamos, colocamo-nos sob a égide de uma fórmula e de sinais semelhantes. A cruz, o pentagrama e o hexagrama são sinais e fórmulas que operam na história da humanidade. A cruz é o voto e a virtude da obediência, isto é, o sinal e a fórmula da fé como respiração horizontal humana e vertical divina unidas. O pentagrama é a iniciativa, o esforço e o trabalho, isto é, o voto e a virtude da pobreza, ou o sinal e a fórmula da esperança, como efeito da presença da luz divina na Terra. O hexagrama
é o voto e a virtude da castidade, isto é o sinal e a fórmula do amor como unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e da Mãe, da Filha e da Santa Alma. A história espiritual da humanidade é seu caminho da cruz para o pentagrama e do pentagrama para o hexagrama, o que significa que ela é a escola da obediência, da pobreza e da castidade, e ao mesmo tempo a operação mágica divina, na qual o amor é atingido pela fé por meio da esperança. A Idade Média erigiu a cruz acima das nações, das sociedades, das aspirações e do pensamento da Europa. Foi a época da obediência e da fé, acompanhada de todos os abusos humanos imagináveis. A ela seguiu-se uma época na qual se fez sentir a aurora da esperança. O humanismo, como o florescimento das artes, da filosofia e das ciências, nasceu sob o signo da esperança. O signo do pentagrama começou seu movimento ascendente. Nasceu então a oposição entre o pentagrama sagrado das 5 chagas e o pentagrama da pessoa emancipada. Uma arte, uma ciência e uma magia puramente humanistas se desenvolveram sob o signo do pentagrama da esperança no homem, oposto ao signo do pentagrama da esperança em Deus, o pentagrama sagrado das 5 chagas, sob cujo signo se desenvolveu o esoterismo cristão, a mística, a gnose, a magia sagrada e o hermetismo. O impulso da liberdade, da esperança do homem emancipado, criou e destruiu muita coisa. Criou uma civilização material sem igual, mas também destruiu a ordem hierárquica, a ordem da obediência espiritual. Disso resultou uma série de revoluções religiosas, políticas e sociais. Mas a ordem hierárquica é eterna e a obediência é indispensável. Ora, os homens puseram-se então a estabelecer ordens hierárquicas novas e a substituir a obediência por tiranias e ditaduras. Quem semeia vento colhe tempestades. Eis uma verdade que aprendemos hoje com tanto sofrimento. O pentagrama da esperança no homem emancipado semeou ventos no passado, e hoje nós colhemos a tempestade. Ora, o posto do Papa na história espiritual da humanidade é o de guarda do pentagrama sagrado das 5 chagas, isto é, da única via legítima da passagem da cruz para o pentagrama e do pentagrama para o hexagrama. A função do posto espiritual do Papa consiste em assegurar que o pentagrama inicie seu movimento ascendente só depois que a cruz for aceita e que o elevar-se do hexagrama se efetue só depois que o pentagrama sagrado das 5 chagas for aceito. A missão do posto do Papa consiste em velar para que a obediência, a pobreza e a castidade espirituais, livres e santas, não desapareçam do mundo, para que sempre haja no mundo pessoas que as abracem e as representem, porque a prática desses 3 votos constitui a condição preliminar da fé viva, da esperança luminosa e do amor ardente, isto é, da respiração espiritual da humanidade. Sem a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, a humanidade ficaria espiritualmente sufocada. E ficaria sem elas se desaparecesse a prática da obediência, da pobreza e da castidade espirituais, livres e santas. O posto do Papa, ou a Santa Sé, é a fórmula da magia divina, como o posto do imperador na história da humanidade. É o que significa o termo esotérico
pedra. No Antigo e no Novo Testamento, o termo pedra designa o estatuto divino imutável ou a fórmula da magia divina. Por isso, o posto do Papa foi instaurado na qualidade de pedra. Abre aspas. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Fecha aspas. Mateus, capítulo 16, versículo 18. As 5 portas do inferno, a vontade de grandeza, o desejo de tomar e guardar, os desejos de avançar e manter-se às expensas de outrem, que são a contrafórmula, não prevalecerão contra a fórmula das 5 chagas. E essas chagas são as chaves do reino dos céus. O poder mágico dessas chaves é tal que o que for ligado por sua virtude na terra será ligado nos céus, e o que for desligado por sua virtude na terra será desligado nos céus. Porque o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E quando a desobediência, a ambição e a impudícia prevalecerem sobre a terra, de modo a não ser mais assim, a virtude das chaves ou das chagas sagradas é que poderá, então, restabelecer a unidade do que está em cima e do que está embaixo. Isto é, ligar e desligar por um ato que, posto em palavras, teria o seguinte teor: que aquilo que está no alto seja como o que está embaixo, e que aquilo que está embaixo seja como o que está no alto. A ideia de hierarquia do imperador pode ser representada assim: um triângulo para cima. A ideia da hierarquia do Papa pode ser representada assim: um triângulo para baixo. Eles formam um conjunto de um triângulo para cima e um triângulo para baixo.